Lembrar e comemorar datas é próprio do ser humano. As datas comemorativas são a forma da sociedade lembrar um acontecimento histórico, religioso ou familiar e homenagear alguém. É verdade que as datas têm sido muitas vezes usadas de uma maneira comercial para impulsionar as vidas. E por isso, muitos não querem mais comemorá-las. Usam alguns clichês como para mim só um dia igual aos outros, referindo-se ao seu aniversário, ao Dia das Mães ou ao Natal. Ou ainda, alguns dias é só data para o comércio, é só uma data para vender, então não quero comemorar. Mas marcos, datas, são importantes para que nós possamos reconhecer a importância da nossa vida, a importância das pessoas e para reconhecermos o cuidado e providência de Deus em tudo o que nos acontece. Nas nossas igrejas, nós costumamos comemorar algumas datas. E é importante que tenhamos, ao comemorá-las, objetivos definidos. Nós, como professores evangelistas de crianças, precisamos pensar sempre na importância do ensino da palavra de Deus ao comemorar uma data. Então, lá no calendário, nós vamos encontrar muitas datas que podemos usar com sabedoria para discipular, para evangelizar, para treinar as nossas crianças. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, no capítulo 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura. Fartura quer dizer abundância. Então, quando nós fazemos planos com objetivos claros, definidos, bem elaborados, nós vamos colher resultados abundantes. Vamos ver então quais são alguns objetivos que devemos ter ao comemorar uma data especial. Primeiramente, vamos ensinar às crianças o verdadeiro significado da data que se está comemorando. Muitas vezes vemos que as crianças participam de festividades na igreja, de comemorações de datas especiais, sem saber o significado, sem entender bem o que está sendo comemorado. Então, um objetivo importante é que as crianças entendam, não que elas comemorem mecanicamente, mas que elas saibam o que está sendo comemorado. Outro objetivo é apresentar o Evangelho às crianças, levando-as a confiar em Jesus como seu Salvador. Em todas as oportunidades que temos, nós precisamos anunciar o Evangelho. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 5, faça o trabalho de um evangelista. Eu e você somos evangelistas. Precisamos anunciar o Evangelho.
Outro objetivo, dar oportunidade para que as crianças descubram verdades bíblicas que vão ajudá-las no seu desenvolvimento espiritual. Em tudo que nós fazemos, irmãos, a palavra de Deus deve ser o centro. As verdades da palavra de Deus devem ser ensinadas. Outro objetivo é resgatar os valores familiares e cívicos nas datas em que prestamos homenagens aos familiares, como Dia das Mães, Dia dos Pais, ou nas datas cívicas, como a comemoração da Semana da Pátria. Hoje em dia, nós vemos que a família tem se distanciado dos padrões bíblicos e os valores cristãos têm sido negligenciados. O respeito e amor à pátria é outro valor que não se ensina mais às crianças. Então, nós, como servos de Deus, podemos resgatar o ensino desses valores. Outro objetivo, levar a criança a ser grata a Deus, louvá-lo por seu amor e providência. Se estamos comemorando uma data importante para nós, para a nossa família, ou uma vitória alcançada, precisamos ensinar às crianças que Deus, aquele que nos deu aquela vitória, Deus é que nos deu a oportunidade, Deus com o seu grande amor nos proporciona as alegrias que temos, a vida, a salvação, e é Ele quem cuida de nós em todo o tempo. E outro grande objetivo, estimular o uso e o desenvolvimento que cada criança recebeu do Senhor. As crianças têm recebido de Deus talentos que elas podem usar para louvá-lo, para servi-lo na comemoração destas datas especiais. Então, com estes objetivos em mente, com estes objetivos definidos, nós vamos procurar comemorar cada data com sabedoria. Me agrada muito uma passagem que está em Atos 17, onde o apóstolo Paulo está em sua segunda viagem missionária. Ele havia deixado Tônica, passou por Bereia e, fugindo de uma grande perseguição, chegou à cidade de Atenas. Atenas, naquela época, era em certos aspectos a capital do mundo e a sede da cultura e da filosofia grega. Era uma cidade culta, cheia de conhecimento intelectual, cheia de conhecimento humano, mas dominada pela idolatria. Ao chegar na cidade de Atenas, Paulo se revoltou ver aquela cidade tão cheia de imagens de ídolos, de culto a deuses falsos. Então, na sinagoga e na praça principal, Paulo tratou de anunciar o evangelho. Ele anunciou as boas novas a respeito de Jesus e da sua ressurreição. Então, alguns filósofos ficaram curiosos ao ouvi-lo e
por querer entender mais a respeito do que ele falava, eles o levaram ao Areópago, a Câmara Municipal, onde os grandes assuntos eram tratados, eram discutidos. Então eles lhe perguntaram a respeito dos seus ensinos. Eles disseram: parece que você está falando de coisas novas. Do que é exatamente que você fala? A Bíblia diz que lá em Atenas, tanto os oradores como os visitantes não faziam outra coisa além de procurar saber as novidades. Paulo parecia trazer algo novo. Então, neste momento, Paulo disse: atenienses, vejam em todos os aspectos, vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhe anunciam. Irmãos, veja que sabedoria. Se fôssemos nós, o que nós teríamos feito? O que nós teríamos dito ao ver tantos ídolos espalhados pela cidade? O que você acha que você faria? Imagina o que você diria? Misericórdia, deixa eu sair logo daqui. Não é? Não é assim que nós reagiríamos? Que lugar horrível, quantos ídolos. Mas Paulo foi sábio. Paulo aproveitou a oportunidade. Então, ao comemorar uma data especial, aproveite a oportunidade para ensinar a verdade. Exatamente, Paulo não contente com o que ele havia visto em Atenas, mas ele não começou atacando os falsos deuses daquele povo, ou denunciando a religião errada que eles viviam, mas ele procurou a melhor maneira de se aproximar das mentes e dos corações deles, para poder ensinar a verdade. Ele foi sábio ao aproveitar aquela oportunidade para ensinar sobre o verdadeiro Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Muitas datas que são comemoradas no nosso país têm muitos enganos, têm conteúdos errôneos, contrários à palavra de Deus, muita coisa comercial e enganosa embutido. Mas nós devemos ser sábios para transformá-las em oportunidades de ensinarmos as verdades da palavra de Deus e a maneira de viver que agrada ao Senhor. Aproveite também a oportunidade para anunciar o Evangelho. Paulo fez isto. Paulo falou do único e verdadeiro Deus, o Criador, e da relação de Deus com o homem pecador. Ele anunciou o Evangelho. E nós devemos apresentar o Evangelho, começando pelo Deus Criador e Santo.
Paulo disse: o Deus que fez o mundo e tudo que ele é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, presente o Deus Criador, o Deus que fez o céu, a terra, os mares, os animais, as pessoas. Deus que nos dá a vida, a respiração e tudo o que temos. Apresente o Deus que nos ama com amor eterno, como está escrito na palavra de Deus: com amor eterno eu te amei. Aproveite então para falar do Criador. E como Paulo, fale sobre o pecado. Todas as pessoas, em todos os lugares, precisam se arrepender. Precisam se arrepender dos seus pecados. Em Atos 17:30, nós vemos que Paulo dirigiu aquele povo dizendo: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Arrepender-se é você sentir tristeza pelo pecado, é você decidir abandonar o pecado. Ninguém é bom, somente Deus. Explique às crianças que com o pecado no coração, ninguém pode ver a Deus. O pecado nos separa dele. E explique também que ninguém pode salvar mesmo. Não há nada que qualquer pessoa possa fazer para livrar-se do pecado sozinha. E então, anuncie o Evangelho. Fale sobre o Filho de Deus que veio ao mundo e levou na cruz os nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou. Jesus venceu a morte e Ele é o único que pode nos salvar do pecado. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Quem crê e o receber tem a vida eterna com Deus. Paulo anunciou a Jesus em Atos 17:31. Ele disse: pois ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo de justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, nós vamos ensinar a verdade, apresentar o Evangelho, mas vamos também corrigir o engano. É a terceira maneira como nós podemos comemorar nossas datas com sabedoria. Vejam o que Paulo falou em Atos 17:29. Não devemos saber que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita à arte e à imaginação do homem.
Paulo corrige o engano, o entendimento errado sobre Deus. Alguns, ao ouvir as palavras de Paulo, zombaram. Outros deixaram para depois. Eles disseram, em outra ocasião, nós te ouviremos a respeito disso. Mas alguns creram. Alguns creram e foram sábios, porque Paulo foi sábio para aproveitar a oportunidade. Nós também vamos corrigir o engano ao comemorar as nossas datas. Vamos corrigir os ensinos equivocados que as pessoas recebem na escola, na televisão, nos livros. Porque as nossas crianças associam a Páscoa com o quê? Coelhinho. E que mais? E o chocolate. Associam o Natal com o quê? Com o papel. E o dia das crianças é dia de quê? Ganhar brinquedos. Então, estes ensinos equivocados não devem nos impedir de comemorar, porque temos aí exatamente a oportunidade para corrigir o engano e ensinar a verdade de acordo com a Bíblia. Para isto, irmãos, nós não podemos apenas fazer festinhas, brincadeiras, sem pensar no conteúdo daquilo que estamos levando às nossas crianças. Eu e você somos responsáveis pelo tempo que nós passamos com as crianças e pelo que nós fazemos durante este tempo. Se nós estamos gastando este tempo em vão, certamente estamos desagradando a Deus. O nosso chamado é para ministrar às crianças a sua palavra. A palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que edifica. Vamos pensar nas datas de 2018, com a intenção, então, de ensinar a verdade, apresentar o Evangelho e corrigir o engano. Vamos falar juntos essas três coisas: ensinar a verdade, apresentar o Evangelho e corrigir o engano. O que nós podemos ensinar? No nosso tempo aqui, eu estou trazendo algumas ideias, algumas sugestões, para que vocês possam, a partir destas ideias, com a criatividade que Deus lhes deu, criar coisas que sirvam para tornar clara a mensagem da palavra de Deus em cada uma destas datas. Vamos ver. E eu gostaria de começar falando a vocês sobre uma data que acontece no mês de fevereiro, uma data totalmente cheia de enganos. É o carnaval. A PEC tem uma lição que se chama Diga Não ao Carnaval. Você conhece? Sim? Alguns já conhecem, outros não. Esta é uma data em que nós precisamos ensinar às crianças aquilo que é bom, que agrada a Deus e aquilo que não é. Não basta simplesmente dizer para elas, não, nós não vamos às festas de carnaval, você
não vai, o carnaval não é bom. É preciso explicar o porquê. Quando você explica, as crianças entendem e elas reagem positivamente. Veja só, esta lição ensina a rejeitar o que é pecaminoso e carnal. E uma professora nossa ministrou esta lição a crianças bem pequenas. E ela recebeu por WhatsApp um retorno das mães. Veja o que as mães disseram. Ana, numa aula de artes plásticas, a professora do Henrico pediu que as crianças fizessem um desenho sobre o carnaval. Henrico levantou a mão e perguntou para a professora se ele poderia fazer um outro tipo de desenho, porque ele é evangélico e evangélicos não gostam deste assunto de carnaval, porque não é uma festa de Deus. E a mãe disse: fiquei muito orgulhosa. A professora então perguntou de que igreja ele era. Ele respondeu e a professora permitiu que ele fizesse um desenho livre. Ele não precisou fazer o desenho sobre o carnaval. O comentário da mãe: a gente se surpreende com a forma que as crianças absorvem as informações. Não é verdade? Por isso que nós precisamos explicar, dizer o que não agrada ao Senhor e por que ela não deve comemorar. Outra mãe disse o seguinte: a Gabi também nem quis ir à escola no dia que teve carnaval. Ela falou que Deus não gosta e ela não iria participar. E a mãe comentou: vejo que o nosso trabalho não é em vão. Outro testemunho: Lucas contou que quando a professora da classe falou na segunda-feira que naquela semana seria carnaval, os amigos começaram a comemorar. Ele disse no meio da classe: carnaval não é legal, porque é festa da carne. As pessoas falam palavrão e Jesus não se agrada. Depois, na aula de música, a professora foi cantar uma música de carnaval. Ele levantou, foi ao ouvido da professora e disse de novo: carnaval é o dia da carne e fala palavrão. Aí a professora respondeu: é verdade. Outro menino, o Kael, foi ainda mais radical. Disse que carnaval é do diabo e não podia participar. Então, você pode ensinar que as crianças aprendem. Use esta lição para tornar claro aquilo que não agrada ao Senhor e que, portanto, as crianças que o amam não devem praticar. Vamos para a próxima. Lá em abril, nós temos a Páscoa. Nós precisamos contar o verdadeiro significado da Páscoa, levando a criança a compreender o significado da data e a ressurreição do Senhor Jesus, que é a prova de que Deus aceitou o pagamento de Cristo pelos nossos pecados.
discípulos de Jesus estavam muito tristes. Ali no monte chamado Calvário, eles viram o seu amigo Jesus ser crucificado. Como eles amavam a Jesus. Mas Jesus agora estava morto. O que eles iriam fazer? Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados deles e também os pecados de cada um de nós. A Bíblia ensina em Romanos 3:3, todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Deus santo e perfeito não pode gostar do pecado. E como nós somos pecadores, nós estamos longe dele. Jesus, o Filho perfeito de Deus, deu a sua vida sofrendo na cruz o castigo que nós merecíamos. Ele fez isto porque nos ama muito, como está escrito em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Porque Jesus nos ama, porque ele amava os seus discípulos, ele morreu por nós na cruz. Entre os amigos de Jesus estavam algumas mulheres olhando de longe. Elas eram seguidoras de Jesus e o tinham ajudado quando ele estava ainda na Galileia. E elas foram com ele para Jerusalém. Já era quase noite, quando um homem importante chamado José veio falar com o governador Pilatos e pediu a ele o corpo do Senhor Jesus. Pilatos pediu que ele o levasse. Então José, com muito carinho e cuidado, tirou o corpo do Senhor Jesus da cruz, o enrolou num lençol de linho novo e o colocou num túmulo aberto no rocha, como era o costume naquela época. As mulheres viram quando José deixou a entrada do túmulo com uma grande pedra. Elas foram embora para preparar perfumes e óleos para colocar no corpo de Jesus. No dia seguinte, sábado, o dia de descanso dos judeus. Elas não poderiam ir ao túmulo. Mas no domingo de manhã, bem cedinho, as mulheres seguiram até o túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. No caminho, elas vão conversando entre si e se perguntando: quem vai tirar a grande pedra que fecha a entrada do túmulo? Mas quando elas chegaram lá, que surpresa! A pedra tinha sido retirada, mas o corpo do Senhor Jesus não estava lá dentro. Admiradas, elas não conseguiam entender o que havia acontecido. Mas um anjo apareceu e disse às mulheres: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como eu tinha dito a vocês. As mulheres foram embora muito felizes com aquela notícia, mas no caminho o Senhor Jesus apareceu
a elas. O Senhor Jesus estava vivo e lhes disse que a paz esteja com vocês. Jesus venceu a morte. Elas chegaram perto dele e o adoraram. E Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia e ali me verão. Elas correram, agora não estavam mais tristes. Elas falaram a boa notícia aos amigos de Jesus, aos seus discípulos. Você, criança, que já tem Jesus como seu Salvador, também precisa espalhar esta boa notícia. Conte para os seus amigos, conte para a sua família que o Senhor Jesus venceu a morte. Ele está vivo e se você crer nele como seu Salvador, você ganhará uma vida para sempre com Deus. Você já creu em Jesus como seu Salvador? Você crê que ele está vivo, que ele ressuscitou? Você pode hoje mesmo dizer a ele que você reconhece que ele morreu pelo seu pecado e convidá-lo para ser o seu Salvador. Em João, no capítulo 6, versículo 47, está escrito: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Se você quer o Senhor Jesus, fique um pouco após a aula para que eu possa orar com você. Então, eu fiz uma demonstração usando este visual e você, naturalmente, pode ter lições ali na nossa livraria, adquirir lições já prontas, mas essa também é uma ideia, uma sugestão que você pode usar para explicar às crianças sobre a ressurreição. Vamos agora para o mês de maio. No mês de maio, as igrejas comemoram o mês da família, o Dia das Mães. E nós precisamos ensinar que a família foi criada por Deus. E que a sua família, a família da criança, precisa de salvação, de comunhão com Deus, de obediência a Deus. Eu vou mudar ali agora. Vamos para lá? Deixa eu levar o pedestal por aqui. Vou mostrar outros recursos agora. Uma sugestão que você pode usar para ensinar sobre a família. Deus nos criou e Ele criou também a família. No princípio de todas as coisas, após preparar a terra com tudo o que era preciso ao homem para que pudesse viver, Deus criou a primeira família. Adão e Eva foram criados e Deus os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Deus não fez as pessoas para viverem sozinhas, e sim em família.
As famílias não são todas iguais. Algumas famílias são grandes, outras pequenas. Mas Deus criou a família para cuidar de você. E Ele deseja que nós vivamos felizes com a nossa família. Hoje nós vamos conhecer uma família da Bíblia. Uma família que viveu numa época em que a terra estava cheia de maldade e violência. Deus ficou muito triste com o que viu. E Ele disse: vou fazer desaparecer da terra a gente que criei e também todos os animais. Mas havia um homem que sempre obedecia a Deus. Esse homem se chamava Noé. Noé era obediente a Deus. Noé vivia em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus é viver pertinho de Deus, é falar com Deus. Noé falava com Deus e Deus falava com ele também. Então Deus contou a Noé aquilo que ele pretendia fazer. Deus disse a Noé: eu destruirei toda a terra por causa da maldade do povo. E Deus mandou que Noé construísse um grande barco e ensinou como ele deveria construí-lo, de madeira boa, passando piche por dentro e por fora para não entrar água. Deus deu as medidas certinhas do barco e mandou que fosse colocada uma porta de entrada num dos lados. Deus avisou a Noé: eu vou mandar um dilúvio, vai ter muita água. Entre no barco, você e a sua família, e leve com você um casal de animal. Noé obedeceu. É o seu. Ele e toda a sua família construíram o barco como Deus havia mandado. Desculpe, mas a mesa está muito pequenininha para o tanto de visuais. Então, quando a arca ficou pronta, Noé, os seus 3 filhos, a sua esposa, as esposas dos seus filhos entraram no barco. Embora Noé tivesse avisado por muito tempo as pessoas de que aquilo iria acontecer, eles não quiseram acreditar. Só havia um lugar seguro, era a arca, mas eles não quiseram entrar. Mas Noé e sua família entraram no barco e foram salvos.
Eles foram salvos no único meio que havia para a sua salvação. Hoje só há um meio para nós sermos salvos do pecado. Todos somos pecadores e o pecado nos deixa perdidos, longe de Deus. Pecar é você fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Jesus, o Filho perfeito de Deus, que nunca pecou, carregou os nossos pecados. Está vivo. E se você confiar nele, ele lhe dará hoje mesmo a salvação, assim como Noé e a sua família foram salvos. Mas você também tem uma família. E você deve agradecer a Deus pela sua família. As famílias não são iguais, mas todas as famílias têm problemas. E nós precisamos ajudar para que a nossa família possa ter também a salvação, a comunhão com Deus, a obediência. Aqui nós temos uma família que vai representar a sua família, a minha família. Assim como a família de Noé, a sua família precisa de salvação. Todas as pessoas da sua família já têm Jesus como Salvador? Sim, já? Que bom! Mas se alguém que não tem, você precisa orar por eles e falar de Jesus, contar aquilo que Jesus fez por eles. Ore a Deus e peça que Deus salve a sua família. Aquilo que você aprende aqui sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, você deve contar para que a sua família possa crer nele também. Para que a sua família seja uma família feliz. A primeira coisa é ter a salvação. Assim como a família de Noé foi salva. Mas assim como a família de Noé, a sua família precisa ter comunhão com Deus. Comunhão é andar pertinho de Deus. A Bíblia diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Quando você se aproxima de Deus, você pode conhecer a Deus melhor e agradá-lo mais. E como que a gente faz para se aproximar de Deus? Lendo a Bíblia e orando, falando com Deus todos os dias. Nós vamos conhecendo mais a Deus, nós vamos tendo mais amizade com Ele e assim, pertinho de Deus, a sua família terá comunhão. E assim como a família de Noé, a sua família precisa obedecer a Deus. Para que uma família possa ir bem, é preciso haver regras e todos cumprirem essas regras. Agora, como a família foi criada por Deus, quem fez as regras foi Ele. E as regras de Deus estão escritas na sua palavra. Nós precisamos ler e precisamos obedecer, prestar atenção no que Deus diz e praticar. Uma das coisas que a Bíblia ensina é que os filhos devem obedecer aos pais. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 6, 1 e 2, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. E diz também, honra teu pai e a tua mãe. Para que você possa obedecer, você deve ouvir com atenção o que os seus pais falam. Eles querem o seu bem. Eles querem te orientar, eles querem te ajudar. Escute o que eles falam e obedeçam. Mas a Bíblia também diz que nós devemos honrar os nossos pais.
Como é que a gente honra os nossos pais? Em primeiro lugar, respeitando-os. Respeitar é tratar com educação. Não responder de maneira grosseira, gritando, reclamando com os pais. Outra maneira de honrar é agradecer a eles pelo que eles fazem por você. Diga obrigado à mamãe pela comidinha gostosa que ela preparou. Diga obrigado ao papai por levar você e ir buscar nas coisas que eles fazem todos os dias. E você às vezes não se lembra de dizer obrigado. Honrar aos pais é agradecer o que eles fazem. Honra também está em fazer pequenas coisas em casa, como ajudar na limpeza, manter seu quarto arrumadinho, guardar os seus brinquedos. Sabe a forma de honrar os pais? Quando você estuda, quando você é um bom aluno, quando você se comporta bem na escola, seus pais são honrados, eles ficam felizes. Na família, os filhos devem obedecer e honrar aos pais. Uma família feliz é uma família que salvação, tem comunhão com Deus e tem obediência a Deus e a sua palavra. Isto é o que a sua família precisa. Vamos fazer a nossa parte para que a nossa família seja uma família feliz. Amém? Ok? Então, uma sugestão usando um outro recurso de algo que nós podemos fazer para o mês da família. Vamos lá para a pátria, em setembro. Eu preciso ir ali atrás agora. Eu acho que eu posso ficar com sem fio agora. Para a Semana da Pátria, eu estou trazendo uma ideia, uma sugestão aqui para vocês. Plantas, animais, você já imaginou quantos seres vivos diferentes existem no mundo? Os cientistas não podem dizer, o homem não é capaz de saber a muita vida na Terra, mas estima-se que de 5 a 30 milhões de espécies. Muita coisa, hein? E 20% das espécies conhecidas estão no Brasil. Estão aqui na nossa terra. Nós temos uma riqueza enorme de recursos naturais. Água abundante, mares, rios, solo rico. O que se planta nesta terra cresce e nós temos muito alimento. Uma grande variedade de seres vivos, pássaros, muitas aves diferentes, com cantos diferentes, borboletas, flores de cores tão lindas, uma variedade de plantas, de árvores. Quem fez tudo isso? Deus fez tudo isso. Ele criou todas estas coisas lindas para que pudéssemos aproveitar. E muitas vezes
aqui na nossa pátria. O Salmo 119, 64 diz: ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Como o nosso país tem coisas lindas criadas por Deus, e nós às vezes nem prestamos atenção. O sol brilha quase que o ano todo, e a gente não se lembra de observar a criação de Deus e de agradecer. A natureza que Deus fez é de nossa responsabilidade cuidar. Deus quer que nós cuidemos com muito amor da sua criação. Essa tarefa é muito importante. Mas será que aqui no Brasil nós temos cuidado das riquezas que Deus colocou em nosso país? Você acha que sim? Nós temos cuidado? Muitas pessoas estão destruindo a criação de Deus e muitas espécies estão desaparecendo, como a arizo, o mico-leão dourado, a tartaruga de couro, a onça pintada, o peixe-boi marinho. Por que essas e outras espécies estão ameaçadas? O desmatamento, a destruição das florestas, retira o habitat, a casa natural de muitos animais. A poluição dos ares através da fumaça de fábricas, de carros, de queimada. Outro motivo, o uso abusivo das coisas que Deus criou, dos recursos naturais, a caça para vender a pele dos animais. Tudo isso faz com que muitas espécies estejam ameaçadas de extinção. Por que as pessoas estão destruindo a criação de Deus? Por quê? Por causa de algo que está no coração das pessoas. O pecado que as faz brigar, jogar o lixo nas ruas, jogar o lixo nas águas, destruindo a criação de Deus. Você já viu alguém dirigindo um carro e de repente uma latinha, um papel é atirado fora pela janela do carro? Você já viu crianças que chupam bala e jogam o papel no chão? Todas estas coisas estragam, poluem o lugar onde nós amamos. O pecado está no nosso coração. A Bíblia diz: de fato tenho sido mal desde que nasci. O pecado nos leva a brigar com colegas, a maltratar os animais, a destruir as plantas, a jogar lixo nas águas e nas ruas. E todos os dias nós vemos e ouvimos coisas erradas e más praticadas pelas pessoas ao nosso redor, até mesmo pelas autoridades, por quem deveria cumprir a lei. E quando ouvimos, nós ficamos tristes e desanimados. É isso mesmo que o pecado faz. Ele traz tristeza, ele traz desânimo, ele traz destruição. Mas sabe de uma coisa? A nossa esperança não está nos homens. A nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso.
poderoso que criou e que controla o mundo todo. O Deus cuja palavra é verdadeira, nunca falha e nunca muda. Nele você pode confiar sempre. Jesus é o único que pode resolver o problema do pecado no coração das pessoas do nosso país. Jesus morreu para nos dar perdão e vida, uma vida diferente, uma vida mais rica. O pecado nos separa de Deus, mas o sacrifício de Jesus na cruz quebra a barreira entre nós e Deus. E por causa do que Jesus fez, nós podemos voltar à presença de Deus. Nós podemos ser filhos de Deus. Jesus voltou a viver, está vivo e Ele quer que você se torne amigo dele. E sabe, quando você se torna amigo de Deus, você entende que deve proteger e cuidar da criação de Deus. Você que já tem Jesus como seu Salvador, primeiramente, agradeça por tantas coisas lindas que Deus colocou na nossa pátria. Ó Senhor Deus, o Brasil está cheio do teu amor. E cuide bem de tudo o que Ele criou. Você deve anunciar a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que salva. As pessoas do nosso país precisam ouvir a palavra de Deus. Você, criança, pode também orar, pedir que Deus salve o povo do Brasil. Que Deus dê arrependimento e pecados. As pessoas têm feito tantas coisas más contra a criação de Deus. Você pode orar para que estas pessoas conheçam Jesus e o tenham como seu Salvador. E se você mesmo hoje percebeu que você tem destruído a criação, a natureza, as coisas bonitas que Deus fez, peça perdão a Ele. E daqui para frente, comece a cuidar de tudo o que Deus criou. Se você quer Jesus, você pode ficar um pouco após a aula, para que eu possa ajudar você a falar com Deus, com Jesus. Você passa a ter uma conversa diferente, uma atitude diferente, e você começa a cuidar do mundo de Deus. Você quer um Brasil melhor? Então, ore pelo Brasil. Anuncie o Evangelho, ensine a palavra de Deus. Vamos lá agora para mais uma data. Passou? E agora? Tem que voltar aqui? Tá certo. Então, nós vamos para o Dia das Crianças. Normalmente, nas igrejas, nós vemos para as crianças nessa ocasião. Mas o que a maioria faz? Alugam os brinquedos, deixa as crianças lá pulando, brincando, se divertindo. Isso, elas já na escola, elas
tem no clube, ela já tem no condomínio. Nós temos que trazer algo especial. Então, o que nós temos feito ali em Campinas é sempre preparar um programa para o Dia das Crianças, um programa que, claro, seja alegre, seja atraente para as crianças, mas que também tenha ensino. Neste ano, o programa que nós fizemos se chamou Tudo Será Diferente. E usamos fantoches para fazer a encenação de um texto bíblico com músicas. Então ficou assim uma espécie de um musical simples. E eu vou passar para vocês um trechinho para vocês verem o que foi feito. Tá sem som. Tá. Vamos tentar de novo. André, passamos a noite toda no mar e nada. Prestem atenção no que eu vou dizer. Deus, o Criador do mundo e tudo que nele há, ama cada um de vocês com um grande amor. Nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Vamos fazer o que Jesus mandou. Vamos voltar a pescar. Puxa as redes, André, me ajuda. Puxa. Quantos peixes! Que maravilha! As redes estão arrebentando de todo peixe. Se você obedecer, a sua vida ficará diferente. Então, essa é uma ação que foi levada às escolas. Nós apresentamos em diversas escolas da nossa região esse trabalho de fantoches e de música. Vamos agora para a próxima data. 31 de outubro, o Dia da Reforma. Normalmente, nessa data, nas escolas, em todos os lugares, se comemora o Halloween. A APEC tem uma lição chamada Diga Não ao Halloween. Quantos conhecem? Que bom. Essa lição você pode dar todos os anos. Não é necessário apresentar uma vez só. E aproveite para não só, como aconteceu este ano por ocasião dos 500 anos, aproveite para comemorar a reforma. Foi a maneira que
que Deus usou para trazer o povo à sua palavra. Na época dos reformadores, a palavra não era dada ao povo. Nas celebrações, nas igrejas, as missas eram todas em latim. A Bíblia era em latim. Então, com isto, o povo foi se distanciando da palavra de Deus, começaram a crer num Deus severo, um Deus que castiga, e a entender que deviam praticar boas obras e muitas outras coisas para poder ganhar a salvação. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um viajante que foi pelos países que a reforma aconteceu. Em cada um destes países, ele conhecia a vida dos reformadores. E esse Martinho Lutero que nós contamos, nós íamos colocando aqui Martinho acreditava ser o caminho para o céu, para a porta do céu. E fizemos uma porta e várias chaves onde está escrito a igreja, que era uma das coisas que ele acreditava, sim? Que ele acreditava que seria o caminho para a salvação. Ser bom, outra chave. Fazer o bem, outra chave. E nós íamos tentando abrir a porta, essa e a porta abria. Aí, finalmente, a chave certa, fé em Jesus, abre a porta do céu. A porta eu não consigo trazer para vocês verem, mas as chaves estão aqui e vocês poderão assistir agora um pequeno vídeo para ter ideia do que foi esta sugestão e algo que você poderá fazer no próximo 31 de outubro. Eu estou aqui hoje com a minha mala de viagens e nós vamos viajar por vários lugares onde a reforma aconteceu. Então, se nós chegarmos em lugar, nós vamos ganhar um desses selos. Esse selo que vocês estão vendo aqui, selo de um país chamado Alemanha. A Alemanha foi o primeiro país onde começou a reforma. É para lá que nós vamos agora. Aqui está meu primeiro selo já colado na minha mala e na Alemanha nós vamos conhecer Martinho Lutero. O pai do Martinho queria que ele tivesse bons estudos, uma boa educação. E por causa disso, com 14 anos ele teve que sair de casa para ir estudar e morar numa escola que ficava num mosteiro. O professor lá no mosteiro repetia as mesmas palavras que ele estava acostumado a ouvir desde menino em casa. Deus vê todos os pecados. Você precisa ser um bom menino, obediente. Senão vocês vão para o Vamos ver se essa chave, ser bom, é o caminho para o céu. O que vocês acham? Não? Vamos tentar? Não, crianças. Fazer coisas boas não é o caminho. Mas um dia, crianças, Martinho fez uma descoberta terrível. Ele ficou sabendo que as pessoas da sua igreja compravam cartas de perdão dos pecados. Quem quer ir ao céu, basta entregar uma moeda e ganhará um lugar ao céu. No dia 31 de outubro de 2017, Martinho pegou essas 96
Então as crianças entenderam que é somente pela fé no Senhor Jesus que temos a salvação e que é necessário ouvir o que a Bíblia diz. Para o dia da Bíblia, estou trazendo esta sugestão de Bíblias surpresa. Dentro de cada uma dessas Bíblias há uma surpresa. Vamos abrir a primeira e ver o que é que tem aqui dentro? Aqui nós temos instrumento musical, nós temos uma mãozinha batendo palmas. Do que será que essa Bíblia está falando? O que ela nos ensina? A louvar a Deus. A Bíblia está cheia de versículos que nos mandam cantar louvores a Deus, aplaudir ao Senhor. Então, nesse momento, você pode cantar um cântico sobre a Bíblia, como aquele que o Oséias cantou antes de nós iniciarmos. Vamos abrir outra Bíblia surpresa? Esta aqui, hein? O que será que tem? Vamos ver juntos? Você faz a memorização deste versículo. E esta outra Bíblia, hein? Quem está querendo saber o que é que tem aqui dentro? Levanta a mão. Ah, vou olhar primeiro. Aqui dentro tem número. O que será que esses números significam? Número 1 significa que só há um autor da Bíblia, que é Deus. Número 40 significa que Deus usou 40 homens inspirados por Ele para escrever a Bíblia. Quanto tempo levou para esses homens escreverem tudo? 1.600 anos. Quanto tempo! Mas claro que eles não ficavam escrevendo direto, não é? Muitas vezes passou-se muito tempo sem que nada fosse escrito. A Bíblia tem 66 livros. Ela é dita em dos pais, o Velho, o Novo Testamento. O Testamento tem 9 livros e o Novo 27. Então, esta Bíblia, ela nos ensina algumas coisas sobre como a palavra foi escrita. Epa, esse aqui é pesado, hein? Deixa eu ver. Justamente o que eu precisava. Que legal! Muito bom! A Bíblia é como um espelho. A Bíblia mostra que nós somos criados por Deus. Nós somos criados por Deus e Deus ama a cada um de nós. Ele nos fez da maneira como nós somos
E Ele ama você do jeito que você é, com a cor de cabelos, de olhos que você tem. A Bíblia mostra que você é a criação especial de Deus. Mas a Bíblia também mostra como nós somos por dentro. A Bíblia mostra o nosso pecado. Ao ler a palavra, Deus revela que nós somos pecadores. Mas a Bíblia também nos mostra Jesus. Nos fala de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Então, quando você crê em Jesus, você tem seus pecados perdoados e uma vida eterna com Deus. Eu estou falando assim rapidamente, mas vocês devem explicar bem cada uma destas partes. E por último, o que será que nós temos aqui? Eu vou abrir. Personagens bíblicos. E eu vou contar a você a história de uma mulher. Meu nome é Marta. A história que eu vou contar a vocês aconteceu num dia em que Jesus veio à minha casa. Jesus veio visitar a mim, a minha irmã Maria e o irmão Lázaro. Jesus é nosso grande amigo. E quando eu soube que ele vinha a gente, eu tentei de limpar bem a casa e de preparar uma comida bem gostosa para Jesus. E eu corria de um lado para o outro, eu já estava cansada, mas onde estava minha irmã Maria que não vinha me ajudar? Eu já estava ficando bastante aborrecida com ela. E quando eu fui até a sala, eu a encontrei sentada. Maria estava sentada enquanto eu corria de um lado para o outro. É verdade que ela estava sentada ouvindo Jesus e ela parecia tão feliz. Sabe, criança, é muito ouvir Jesus. Você que já tem Jesus como seu Salvador, deve parar todos os dias para ouvi-lo. Mas eu, naquela hora, achei que aquilo não estava certo. E eu disse para Jesus, Jesus, mande que Maria venha me ajudar. Sabe o que foi que ele respondeu? Maria escolheu a melhor parte. Você tem corrido muito, Marta, para todo lado. Mas ela escolheu a melhor parte. E eu não vou dizer a ela que pare de fazer isso. Realmente, eu aprendi que ouvir a Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Todos os dias, leia a sua Bíblia. Você não pode ouvir Jesus com os seus ouvidos como Maria ouviu, mas Ele vai falar com você através da sua palavra. Vamos finalizar com o Natal.
chegando à época do Natal, nós começamos a pensar em presentes. Os presentes que nós queremos ganhar e os presentes que nós queremos dar. Mas você sabia que o melhor presente, o mais importante, foi Deus que nos deu? Eu vou abrir essa caixa e nós vamos ver aqui o presente que Deus mandou. Jesus, que é Deus o Filho, que sempre viveu no céu, um dia veio ao mundo e nasceu como um bebezinho. Jesus veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Jesus foi o presente que Deus mandou. Mas por que Ele nos mandou este presente? Porque nós somos bonzinhos, merecemos, fazemos tudo certinho? Não. Ele nos mandou este presente porque Ele é bom. Ele é bom. Ele nos ama. E Ele quer nos dar salvação. Jesus veio. Ele cresceu, viveu uma vida perfeita. E quando se tornou adulto, um dia Jesus morreu por nós na cruz. E você pode confiar nele e ter os seus pecados perdoados. Jesus é um maravilhoso presente de Deus. Será que tem mais alguma coisa aqui nesta caixa? O que vocês acham? Sim, vamos ver. Deixa eu tirar aqui esse presente maravilhoso que Deus nos deu. Vou colocá-lo aqui e vamos ver. Tem mais um presente aqui dentro. Veja só. Deus é um só em 3 pessoas. Esse trevo, que é uma plantinha que pode ser que tenha lá no jardim da sua casa, nos ajuda a entender que Deus é um só. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Quando você recebe Jesus, o presente de Deus, Deus, o Espírito Santo, vem viver com você. Ele nunca te deixa sozinho. Ele vai guiar você. Ele vai ensinar você a orar. Ele vai te orientar no caminho a seguir. Quando você recebe Jesus, presente, este outro presente vem junto. Tem mais presentes aqui dentro. O que você pensa? Sim, deixa eu ver. Quando você recebe a Jesus, você ganha uma família. Eu sei que você já tem uma família, mas não é desta família que eu estou falando. É de uma outra família. Quando você confia em Jesus como seu Salvador, você se torna filho de Deus. E você ganha muitos irmãos pelo mundo todo. Todas as pessoas que já confiaram em Jesus como Salvador são seus irmãos. Você tem irmãos que você nem conhece lá nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Austrália. Meninos e meninas que, como você,
têm Jesus como Salvador e receberam o presente de Deus. Será que acabou? Acabou? Será que não? Vamos ver. Quando você recebe o presente de Deus, você ganha um lar celestial. Jesus disse aos seus amigos: não se turbe o vosso coração. E diz Deus: crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando um lugar especial, um lugar maravilhoso para nós vivermos para sempre com Ele. No Natal, nós comemoramos a vinda do presente de Deus, o Senhor Jesus. E junto com Ele, nós ganhamos todos estes presentes e muitos outros mais. E já que o Natal é o aniversário de Jesus, o que é que você vai dar a Ele, hein? Que presente você vai dar a Jesus? Qual presente Ele gostaria? Na Bíblia, Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração. O teu coração representa a sua vida. Quando você dá a Jesus, a Deus, o seu coração, Ele passa a ser o dono da sua vida. E veja que Ele não está falando isto para qualquer um, não. Ele diz: filho. Ele está falando para os filhos. Você que já é filho de Deus, dê o seu coração, dê a sua vida. Jesus será o seu Senhor e Ele guiará você e você poderá fazer a vontade dEle. Você vai dar neste Natal a Jesus o presente. E assim nós apresentamos estas sugestões a vocês. Eu espero que Deus possa abençoá-los para que nas suas classes com crianças as datas especiais sejam comemoradas com sabedoria para a glória de Deus. Amém?